Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Carlos do canal Carlos Loteria. Seja bem-vindo ao meu canal. Pessoal, antes de tudo, em primeiro lugar, quero agradecer mesmo de coração aí todos os inscritos aí no canal. Agradecer todos os likes deixados nos últimos vídeos. Só tenho a agradecer a vocês mesmo pela força, por tudo que vocês têm feito por esse canal. Você que está chegando agora no canal pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal. Já se inscreve aí no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Só hoje eu vou estar aqui, pessoal, passando aqui para mostrar para vocês uma planilha que eu já fiz há muito tempo, pessoal, a planilha Raio de Luz, e é uma planilha que eu divulguei ela há pouco, pessoal. Como eu sempre divulgo mais ali a planilha Furacão, mas é uma planilha, pessoal, que tem a sua importância aí muito boa. Daqui um dia eu vou estar fazendo umas atualizações nela, tem muitas pessoas que adquiriram ela e depois eu parei de divulgar essa planilha. Mas é uma planilha que muito tempo que eu não mexia nela e hoje me deparei com ela aqui de novo. Uma planilha muito boa, pessoal. Vou mostrar para vocês como é o funcionamento dessa planilha. Essa planilha aqui é quase igual ao formato da Furacão. A Furacão você trabalha ali dentro do maior padrão das dezenas repetidas. Você trabalha com dezenas repetidas, com 5, 6 e 7 dezenas ausentes. Essa aqui já é num outro padrão. Essa aqui trabalha com as dezenas pares e ímpares. É o padrão das pares e ímpares. Você pode, lembrando, ela no caso ela é 21 dezena. Você pode trabalhar com o padrão das pares e ímpar e também pode trabalhar nela também com as ausentes. Nada impede isso. O padrão foi feito para pares e ímpar. O que acontece mais, pessoal? No padrão de par ou ímpar. A gente sabe que o que mais acontece ali entre as dezenas ímpares é vir de 7, no caso 6 a 9, mas eu fiz o padrão para aquele padrão de quê? De 7, 8 e 9. A gente sabe que o que mais sai é 8 ímpares e eu coloquei um padrão, um para cima e um para baixo. 7 ímpar, 8 ímpar e 9 ímpar. E aí você vai pegar das pares e vai eliminar 4 dezenas pares. Se você eliminar suas 4 dezenas pares certa, você encaixar a sequência aqui, você vai fazer os 15 pontos com essa planilha. E ela tem filtro para reduzir o jogo. Vou estar mostrando para vocês. Aqui você vai trabalhar com todas as dezenas ímpares. Aqui está aqui. Eu vou aumentar aqui um pouquinho, pessoal, só para você visualizar aqui a planilha melhor. Uma planilha que estava até esquecida aí. Muito tempo que eu não faço o vídeo dela. Vou mostrar para vocês aqui, ó, como funciona a planilha. Ela é desse jeito aqui, pessoal. Tá aqui o resultado. Não, se você quiser for trabalhar, lembrando, se você quiser trabalhar eliminado o resultado, você pode, mas tá aqui, ó. Digite aqui as 13 dezenas ímpares. Então pronto, você digitou suas 13 dezenas ímpares aqui. Pronto, você não vai, só que eu não bloqueei essa parte não, deixei desbloqueado para você. Se você quiser digitar outra dezena, se eu quiser digitar uma dezena par aqui, ó, eu posso digitar, ó, tá vendo? Posso digitar, nada impede de eu digitar ela, só que ela tá mostrando em rosinha aqui que ela tá duplicada junto com a 2 aqui, ó, do outro lado. Então eu venho aqui e digito a dezena 1, que é a dezena ímpar. Agora pode ver que ela já voltou ao normal. Então o que acontece, pessoal? Aqui eu digito as 13 ímpar, então eu não preciso me preocupar com as dezenas ímpar, eu vou me preocupar só com as dezenas pares. O que precisa acontecer para mim ir bem no resultado? Eu preciso que saia 7, 8 ou 9 ímpar. Para mim ir bem, saindo 7, 8 ou 9 ímpar, eu vou bem no resultado. Se sair 6 ímpar, eu tenho chance ainda de 14 pontos. Certo? Se sair 10 ímpares, eu também faço 14 pontos. Agora, se sair 7 ímpar, 8 ímpar e 9 ímpar, aí já cravo os 15 pontos, acertando aqui essa sequência aqui, ó. Aí o que acontece aqui nas dezenas aqui, ó? Digite aqui as 8 dezenas pares. Das 12 pares que tem na Loto Fácil, você vai eliminar 4. Isso para você for trabalhar nesse padrão, pessoal, aí para você entender. Então, vamos supor que vieram, aqui você pode ver, ó, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se vier 8, se no resultado vier 8 pares e 7 ímpares, você acertou as 8 pares que você escolheu, você vai fazer os 15 pontos. Ah, veio 8 ímpar e 7 pares. 7 pares. Aí, para você fazer os 15 pontos, você vai ter que acertar a sequência dos 7 pares até aqui, ó. Até aqui nesse verdinho. Então, aqui tem 3 símbolos mostrando. E se vier 9 ímpar e 6 pares? Aí, para você fazer os 15 pontos, você tem que acertar os 6 pares nessa sequência aqui, ó. Até aqui onde está em vermelho, ó. Aqui, ó, 6 pares, 7 pares e 8 pares. Aí você faz 15 pontos. Se você falhar alguns, aí você vai fazer 14. Então, para você entender. Então, é uma planilha, pessoal, muito boa que eu fiz, nem utilizei ela. Como eu disse a vocês, já fiz vários fechamentos aí, pessoal. Eu já estava até ficando meio doido de tanto fazer fechamento, então acabei
parando. Então eu vou mostrar para vocês aqui a sequência. Aqui você consegue ver no resultado aqui as dezenas que foram sorteadas. E aqui está a parte de pontuação. Então eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Aqui as dezenas ímpares está todas aqui, ó. Então você pode ver quando aparecer em vermelho, apareceu que eu não acertei as dezenas ímpares. Então eu vou apagar essas dezenas aqui pares e vou mostrar o exemplo para vocês verem aqui na prática como é que ela funciona. Então você está vendo aqui, ó, as dezenas acertadas, ó, das ímpares. Saiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acertou 7 ímpares. Então eu preciso digitar aqui as 8 pares. As 8 pares, pessoal, essas dezenas que estão em vermelho aqui no resultado, tá vendo? Você trabalha com todas as dezenas, então tá mostrando as dezenas que eu não acertei. Então se eu vier aqui, ó, digitar, ó, vou digitar 2, ó, vou digitar 2 ali no resultado, vou digitar 4, do jeito que eu for digitando aqui, ó, elas vão ficando azul aqui, ó, mostrando que eu acertei, ó. Vou digitar a 10, ó, vou digitar a 10, vou digitar a 12, ó. Então vocês vão vendo que já começou a aparecer pontuação aqui, ó. Então eu já acertei 7 pares, acertei 7 ímpares e 4 pares, ó. Já tem 11 pontos, ó. Já tem 11 pontos. Quando eu digitar a 14 aqui, já vai pular para 12 pontos. E assim vai sucessivamente, ó. Ó, pulou para 12 pontos, ó. Então para você entender, aqui está no vermelho, que é o limite máximo, ó, o mínimo ali, vou digitar o 16, ó. Então aqui agora, pessoal, eu já estou nos 13 pontos, para você entender como funciona a planilha, ó. Eu digitei aqui, eu acertei 7 ímpares e, no caso, vou vir 8 pares. Quando eu digitar aqui a outra dezena par, você pode observar aqui, ó, tá faltando a dezena 18 e a dezena 20. Lembrando, isso é como se eu tivesse excluído as 4 dezenas certas. Vocês vão ver que a planilha vai cravar os 15 pontos. Então, é um fechamento muito bom que ficou esquecido aí e eu tô trazendo de volta aqui, ó. Já cravou os 14 pontos, pessoal. 7 cartões de 14 pontos. Quando eu digitar o 20 aqui, ó, ela vai cravar 100% os 15 pontos, pessoal. Para vocês verem que planilha é muito boa, mas foi pouco divulgada ali. Olha aí, pessoal, os 15 pontos. Então, eu fiz essas duas planilhas na época, fiz a Furacão e fiz essa. Só que essa aí foi pouco divulgada, não divulguei ela muito. Então, essa aqui é a planilha Raio de Luz, ó. Também garante os 15 pontos, só que essa aqui é com 21 dezenas e menos joga que a Furacão. A Furacão gera 14.443 jogos e essa aqui gera 3.718 jogos. Muito boa também. Você vai trabalhar no padrão de par ou ímpar. Então, você trabalha com passe. Ó, então, como eu disse para você, não importa o resultado. Ó. Se vier 8 ímpares, você vai 27 pares. Vamos ver se a gente acha um resultado aqui que acertou 8 ímpares. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 ímpar agora. Então, mostrei o resultado para vocês de 7 pares. Acertou 7 pares e 8 pares. Agora eu vou mostrar para vocês o resultado com 7 ímpar. Quando eu digitar até aqui, ó, nesse verde aqui, ó, esse resultado aqui dá 14 pontos, de qualquer jeito. Se eu acertar a sequência aqui, vai dar 15, para você entender. Vocês podem observar, ele tem 7 dezenas pares, ó, 3, 6, 7. Ó. Então, para vocês entenderem a planilha, como ela funciona. Vou digitar aqui a 6, ó, 6, 8, 10, ó, 12, 16, 18, olha pessoal, 18, ó, já cravou 14 pontos. Então, quando eu digitar aqui o 22 aqui, ó, 22 aqui, ela vai fazer os 15 pontos. Lembrando, se eu digitar o 22 aqui, ela vai ficar nessa, vamos digitar aqui para você ver o 22 nessa parte aqui, ó. Pode aumentar aqui, ó, vamos ver. Ó, 22, ó. Tá vendo? Aumenta a quantidade de 14 pontos, só para vocês entenderem, ó. Aumenta a quantidade de 14 pontos, mas não faz os 15. Para você fazer os 15, eu tenho que digitar o 22 aqui, ó, nessa posição verdinha, para você entender como funciona a planilha. Então agora esse 22 aqui está duplicado. Vocês estão vendo? Está em rosinha, eu tenho que apagar esse 22, ó. E agora fez os 15 pontos. Então para você ver que ela trabalha em cima dessa sequência aí, ó. Se acertar, vier 6, 8, 9 para. Lembrando aqui, até agora eu fiz a sequência com 8 ímpar, 7 ímpar. Agora eu preciso achar um resultado que acertou, no caso, 9 ímpares. E aí 6 pares. Aí quando eu achar aqui, vamos achar um resultado aqui que acertou 9 ímpares. Vamos ver aqui para trás. 9 ímpar. E ficar só 6 pares. Aqui acertou 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos achar um resultado aí que fica só 5. Só vai ficar 4. 4 vermelhinhos ali. Quer achar um resultado. Esse ali foi até demais. Vamos achar um resultado que ficar 4 vermelhinhos ali. E a gente faz a comparação com 9 ímpar nesse concurso.
acertando. Aí, pessoal, agora acertou aqui. Vamos apagar aqui para você ver aqui agora. Essa é a sequência que a gente vai digitar. Vocês estão observando aqui, ó, acertou 4 dezenas, acertou 9 dezenas ímpares, que é as 6 pares que eu falo para vocês, ó, 3, 5, 6, 9. Então, quando eu digitar aqui, ó, daqui até aqui nesse vermelhinho aqui, as 6 dezenas pares, essas 6 dezenas pares que estão aqui em vermelho, ela vai cravar os 15 pontos. Aí não tem problema, pessoal, eu digitar outras dezenas aqui, eu preciso acertar a sequência de pares, para você entender. Como ela faz 15 pontos, tem a sequência, por isso tem a marcação em vermelho, verde e azul. Você acertou essa sequência, você vai fazer os 15 pontos. Se falhar ali, você vai fazer 14. Então vamos digitar aqui a dezena 8, ó, que é a dezena par que ficou de fora ali. Dezena 8, a dezena 10, a dezena 12, a dezena 14, a dezena 18. Então, pessoal, já cravou os 14 pontos. Quando eu digitar a dezena 22 nessa sequência, lembrando para você entender, a sequência está marcando aqui. Quando eu digitar 22 aqui, ela vai cravar os 15 pontos 100%. Ó. Vocês podem ver aqui, ó. Olha aqui, ela traz os 15 pontos. 45 cartões de 14 e um cartão de 15. Agora aqui não importa as outras duas dezenas que eu digitar. Então, você trabalha dentro do maior padrão da Loto Fácil, que é de 7, 8 e 9 ímpar. Aí você precisa excluir as 4 dezenas pares. Se você excluiu 4 dezenas pares, você vai cravar os 15 pontos acertando dessa sequência. Agora, se você não acertar a sequência, você vai fazer outra pontuação. Agora vamos navegar para trás aqui só com essas mesmas dezenas pares ali e as mesmas ímpares. Lembrando, as ímpares fica todas ali digitadas ali do mesmo jeito. E se você também quiser trabalhar com... Tá faltando 2 dezenas aqui, pessoal. Lembrando que preciso digitar mais 2 dezenas pares aqui. Eu digitei a 8, a 10, a 12, a 14, 18, 22. Vamos digitar aqui a dezena 2 para completar aqui o fechamento. Para completar o fechamento. Vamos digitar aqui a dezena 6. Vou botar a dezena 6 aqui. Então agora completou o fechamento aqui agora. Ó. Escolhi 13 ímpares e 8 pares. Então vamos navegar aqui para trás aqui agora para a gente ver qual vai ser a premiação. A gente vai navegando. Como eu disse, se você acertou aquela sequência ali, você vai pontuar. As ímpares não importa, você precisa ver a sequência de pares, para você ver, ó. Vamos ver esse resultado aqui, ó. Esse aqui já foi um resultado ruim, pessoal. Acertou 10 pares, ó, 10 dezenas pares, então fora do padrão do resultado. Então, para você acertar a sequência boa ali, ó, tem que ser a sequência, como eu disse para vocês, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí agora, pessoal, por que não fez 15 pontos? Vocês estão vendo em amarelinho aqui, ó, tá a dezena 10 e a dezena 12. Então acertou no caso 13, ó, vocês estão vendo aqui, ó, 13 pontos. Se eu vier aqui digitar a dezena 16 e a dezena 24 aqui no lugar dessas duas amarelas, a planilha vai cravar ali os 15 pontos. Ó, vou digitar aqui para você ver, ó. Vou digitar aqui a dezena 16, ó. Ela já pulou para 14 pontos e quando digitar o 24, ela vai cravar os 15 pontos ali 100%, ó. Tá aqui, ó, os 15 pontos aqui no fechamento aqui para você visualizar aqui, ó. Para você visualizar aqui que ela crava os 15 pontos nessa sequência. Então você também pode fazer o quê? Pode jogar diferente. Aqui no caso, como eu disse, é dezenas ímpares, então é uma sequência, não precisa, mas eu não acertei todas as dezenas. Como eu disse, vai depender da sequência para você fazer os 15 pontos. Se você também não quiser jogar com dezenas ímpares, você pode também fazer o quê? Vindo no último resultado aqui, você pode eliminar 2 dezenas, das 15 você elimina 2 e joga aqui para 13, fica com 13, e também pode pegar aqui das ausentes, pegar 8 dezenas ausentes das 10 e jogar aqui, ó. Também você tem a chance. Lembrando, você pode trabalhar com dezenas pares e também pode trabalhar desse jeito. Ah, eu quero eliminar 3 dezenas do resultado. Você pode também eliminar 3 dezenas do último resultado, jogar aqui dentro. Você vai ficar com 12 dezenas. Aí das dezenas ausentes, você vai ter que tirar uma da ausente e colocar aqui para completar. E depois desdobrar mais 8 dezenas ausentes. Então, tem essa opção. Não é preciso jogar só com as dezenas ímpares. O padrão aqui é das dezenas ímpares. Aí, a mesma coisa. Você vai ter que acertar aí, no caso, a sequência depois. Então, é uma planilha que trabalha em cima das dezenas ímpares. E também é uma planilha com 21 dezenas, com 8 dezenas fixas. Mas só que a diferença dela, para você fazer os 15 pontos, você não precisa acertar as 8 dezenas fixas. Você faz 15 pontos acertando de 6, 7 e 8. Se acertar 6, aí depende da sequência. Então a planilha trabalha de dois jeitos aí na Loto Fácil.
Muito bem, pessoal, vou ficando por aqui agradecendo a vocês por assistir mais esse vídeo. Se gostou do vídeo, deixa um like, comente, compartilhe, se inscreva no canal e boa sorte!